As nossas boas-vindas também àqueles que nos assistem à distância. Tem alguém vindo pela vez primeiro hoje? Não, já são todos conhecidos nossos. Vamos lá, vamos começar pela nossa divulgação. E a primeira que nós temos é o nosso convite especial, com a nossa noite de cachorro-quente e tortas será realizada no dia 17/5, logo após a reunião pública, aqui no TCC, MMT, na Rua Patagônia 85B. E o convite é: venha participar de uma noite especial com muita comunhão, sabores deliciosos e boa companhia. Todos estão convidados para saborear cachorro-quente, tortas, logo após a reunião pública. Traga a sua família e amigos esperando por você. E realmente é um momento que a gente tem para se confraternizar e todo mundo ajuda a casa. Então estão todos convidados e a gente vai se reencontrar aqui nessa live. Conecte. No canal do YouTube do PCC você encontra palestras e conteúdos transformadores para o seu crescimento espiritual. Inscreva-se agora e acompanhe nossas reuniões e ensinamentos que iluminam o caminho para a vida mais plena e harmônica. É só vocês irem lá no YouTube e colocarem a nossa sigla PCC-DMT, tá ok? No YouTube, pesquisa logo a sigla PCC-DMT e encontrará o canal do céu. Nossas reuniões públicas serão transmitidas pelo Instagram da casa. As palestras serão disponibilizadas na íntegra somente no canal do YouTube. Então, quem quiser, já tem algumas das nossas palestras lá, tá bom? Quanto à evangelização, o DIS 2025, o retorno das aulas de evangelização já chegou para as crianças e jovens de 5 a 18 anos. Os horários são crianças de 5 a 13 anos das 8h50 às 10h. Jovens de 14 a 18, das 10h30 às 11h30. Grupos de pais, das 9 às 10. Tá ok? Todos os sábados. Quem precisar, quem quiser, é só procurar a nossa diretora do departamento ou são os coordenadores. Campanha do Rio. É a campanha que nossa casa mantém mensalmente, com a ajuda de todos vocês. Os itens principais da cesta básica estão sempre ali naquele quadro à esquerda de vocês, onde fica lá tipo a nossa contabilidadezinha, dizendo que nos falta, que está faltando. Normalmente os itens que mais necessitamos são o açúcar, o feijão, o arroz, a farinha de mesa, o macarrão. Agradecendo a ajuda de todos em todas as campanhas do ano todo que a gente faz. Cesta básica, tudo aquilo que a gente campanha lei, todos os convites que são feitos. Okay? E agora principalmente a gente está precisando talvez do café, né? O café virou café, não ouro. Acompanha a nossa campanha da cesta básica, a campanha do leite, que é a Casa PET, se doe uma lata, um pacote de leite para conforto, não somente a cesta básica, mas também para o programa do leite, que é um programa que a casa mantém para ajudar as crianças mais necessitadas e as pessoas que tomam remédios, tá bom? Com todas essas campanhas, esses convites estão à disposição de todos aqueles que possam nos ajudar e participar. E agora a gente vai para a nossa leitura de abertura de trabalho, de orientação, para que a gente possa começar a se ligar ao Mestre Jesus. Solidão, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, do Francisco Cândido Xavier, sobre a vida. O presidente, porém, disse: mas que mal fez. E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 27, versículo 23. À medida que te eleva de monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza que constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no quarto primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam um aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras videntes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se descortina à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender, de pronto,
os teus ideais de altura. Choras, indagas e sopras. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A árvore, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com serviço ao semelhante, gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os dentes que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na margem de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. E agora, com o nosso ambiente mais humanizado, a gente vai fechar os nossos olhos e vai lembrar justamente desse amigo de braços abertos, estendidos em nossa direção, com o coração brilhando feito o sol, olhando para nós e dizendo: vem, Deus, aqui estou. E aqui nós, Senhor, estamos aqui, em busca da tua paz, do teu amor, do teu conforto, as nossas almas feridas e desconvalidas pelo tempo, buscando nesta existência não somente aprender, mas acima de tudo viver o teu Evangelho e caminhar para ti. Esta é mais uma noite de estudo e caridade, neste posto de luz, no qual tu nos recebestes, para sarar as nossas chagas, confortar os nossos corações e nos colocar no caminho reto, rumo a Deus e rumo a ti. Nesse estudo desta noite, que nós possamos colocar esse coração que durante séculos tu desprezou ao teu inteiro dispor, para que nele, Senhor, tu semeies as boas sementes do teu Evangelho e nós, com esforço particular, possamos fazer-nos florir e dar-nos frutos de amor ao próximo, de caridade, de fraternidade. É isso que nos pedimos nesta noite, suplicando que a nossa irmã seja um pouquinho envolvida, que a espiritualidade amiga lhe conceda todo o amparo que ela necessite e a fortaleza nesse estudo, para que ela brilhe, Senhor, como o microfone, como o tônus, trazendo de ti a boa nova para todos os corações. Que assim seja, Senhor, com a sua graça. Graças a Deus. Nossa irmã vai trabalhar essa noite com o Evangelho, substitutivo, capítulo 25. Boa noite a todos. Bem-vindos de estudo. Então, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 25, o estudo da noite será a melancolia. Primeiramente, eu estava procurando em casa, um pouquinho antes, o significado, e fui ver. Será que melancolia é sinônimo de tristeza, como muitas vezes falamos? E o que vem no dicionário? Estado de grande tristeza e desencanto geral, depressão. Então, a melancolia não é a tristeza. A tristeza é um sintoma da melancolia. Então, já vem dizendo que ela é mais profunda do que a tristeza, que é algo momentâneo, algo mais leve. E aí nós vamos ver na psicologia o que ela diz como melancolia. Refere-se a um estado emocional de tristeza profunda
desânimo e desinteresse, frequentemente associado à perda de um objeto interno. Enquanto a tristeza é um sentimento natural e temporário, a melancolia tende a ser mais profunda, afetando a capacidade de se conectar com o mundo e de experimentar os prazeres ou ideal. Difere-se da tristeza comum por ser mais intensa, persistente e por envolver um sentimento de vazio existencial. E para complementar, nós vamos ver na psicanálise. A melancolia é vista como uma relação à perda de um objeto idealizado, que pode ser um relacionamento, uma meta, um objetivo ou uma parte de si mesmo. E vamos fazer a pergunta aqui, não é para responder agora. Quem de nós já não teve uma leve tristeza ou em algum momento surgiu essa melancolia? Em algum momento. E com o passar do tempo, com as dificuldades que vão se apresentar inerentes no mundo de provas e expiações, cada um vai ter uma problemática. E pode surgir essa melancolia. E aí, o que devemos fazer? Como devemos agir? Como devemos refletir sobre essa emoção, sobre esse momento em que esse estado se apresenta para cada um de nós como espíritos encarnados? E vamos entrar aqui no Livro dos Espíritos, na mensagem de François de Geneve de Bordeaux. Sabeis por que às vezes uma amarga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, ungido, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, em bons esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o cansaço, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Todos nós estamos, como ele coloca aqui, François, presos, porque esse não é o nosso estado natural. Estamos passando por um breve momento aqui como encarnados para nos realinharmos, para nos encontrarmos, para fazermos o melhor que nos propormos quando estivermos no plano espiritual, em ligação com as existências passadas, que tem os elos, e nessa projetando já o quê? Ações melhores, nos redimir, nos melhorarmos intimamente nas ações, nos pensamentos. E vamos ter, cada um de nós, um plano de vida. Um plano que, a cada dia, de acordo com as nossas escolhas, vão surgindo novas possibilidades, novos caminhos. A única fatalidade que nós temos é a morte, o desencarne. De resto, todos nós podemos, no dia a dia, a todo instante, mudarmos o nosso futuro. A cada segundo, a cada momento que fazemos escolhas, estamos mudando o nosso futuro. E como ele coloca aqui, passamos por esses momentos em que aspiramos o retorno a esse plano espiritual de onde viemos, e nos encontramos aqui em busca. Quando vem as dificuldades, bate, muitas das vezes, a saudade dos entes, do que deixamos no plano espiritual, muitas das vezes não lembramos. Temos os daqui, que já nos antecederam, e aqueles que estão torcendo por nós. E aspiramos nesse momento uma liberdade que, momentaneamente, está contida
desse corpo, vamos ter cada um nesse planejamento, as escolhas que fazemos, os direcionamentos familiares, profissionais, e vamos ter que trabalhar com as escolhas que fazemos e que muitas das vezes podem surgir frustrações delas não serem de acordo com o que nós desejamos no íntimo. Não trazer a satisfação que muitas das vezes desejaríamos ter. E aí, como vamos trabalhar com essas decepções? Analisar o contexto em que nos encontramos, de que forma também nós nos portamos no círculo onde nos encontramos, seja em que esfera, em que setor seja ele. François continua: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não a busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Já falamos aqui, e é sempre repetido que, e até Jesus, a felicidade não é deste mundo. Ainda. A felicidade, que é a promessa de Deus, no sentido de conquistas espirituais. Manejamento do que nós temos como riquezas materiais, sejam elas financeiras, sejam elas familiares, sejam elas conquistas profissionais, tudo para que usemos da melhor forma, para que encontremos essa felicidade relativa na execução do bem, aonde nos encontrarmos. Que é isso que vai preencher o nosso vazio que muitas das vezes vai se apresentar. Que é isso que vai dar a alegria cristã quando não tivermos as realizações de aspirações, de desejos que cada um de nós tem e que muitas das vezes podem não se realizar nessa encarnação. Preencher isso com outros sonhos, preencher isso com ações que vão trazer o complemento para o nosso coração. Preenchendo no dia a dia, vivendo na vida uma oportunidade a cada dia de felicidade. Com aquilo que cada um de nós já conquistou e pode vir a conquistar como ser encarnado. Ele continua: lembrai-vos de que durante o vosso decreto na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Então, cada um de nós, quando ele vem falando aqui, vão ter obrigações familiares, profissionais, sociais e tantas outras responsabilidades que vão aumentando com o passar do tempo. E lidarmos da melhor forma possível com as nossas ações. Porque devemos sempre pensar o quê? No propósito que cada um tem. E exercer da melhor forma possível. Sem esperar que o outro venha a agir da mesma forma. Que é muitas das vezes isso que vai causar a frustração em nós. Eu faço bem, por que eu não recebo bem? Eu ajo desse jeito, por que não agiram desse jeito comigo? Eu me dediquei, eu me doei, e em outros justificativos
E eu espero receber aquilo. E muitas das vezes eu não vou receber. E vou receber muitas das vezes o contrário de tudo que eu ofertei. E aí? Ele continua: se no curso desse decreto de provação, ou seja, exílio, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, ele vem falando aqui que procuremos essa riqueza realmente, a riqueza na conquista das boas ações, que é responsabilidade nossa. Que o outro faça algo diferente, haja, pensa, é responsabilidade do outro, seja quem for esse próximo que esteja a nós. A nossa responsabilidade é de agir já com o conhecimento que nós temos, apesar de todas as nossas limitações, como espíritos ainda imperfeitos, mas buscarmos através da prece, através da oração, a ajuda do nosso anjo guardião, a ajuda de Deus, a ajuda de Jesus, nos recolhermos e buscarmos eles nesses momentos que surgem para cada um de nós, de dificuldades. A dificuldade que pode ser a material, mas a que vem doendo aqui e que vai doer no espírito dessa melancolia é o quê? A dificuldade, os problemas morais. Os problemas de relacionamento, seja em que setor for, familiar, amoroso, profissional, que seja. A relação com o próximo e como saber lidar com o que o outro me dá e de que forma eu vou reagir, eu vou agir. Sabendo que o bem que eu faço, eu não posso cobrar do próximo, mas eu tenho que ter a certeza de que o bem que eu faço está se acumulando no baúzinho que cada um tem e que em algum momento vamos ter restituído, vamos ter a valorização por Deus de tudo que fazemos, por toda a dedicação que temos. Apesar das dificuldades, pela luta em que nos colocamos, trabalhamos para ter ânimo, para não nos deixarmos abater pelo cansaço, pela apatia, pelo desânimo, de que o que eu faço não está contribuindo nem para mim, nem para aqueles que estão próximos de mim, e que eu estou perdendo tempo em agir no bem. E pelo contrário, é nesses momentos, como ele coloca aqui, nas dificuldades que surgem na vida de cada um, de buscarmos na prece, na oração, esse fortalecimento interno, seja nas ações se mantendo firmes no bem, nos pensamentos que vão surgir. Ainda não somos, nós chegamos no patamar angélico, vão vir os pensamentos encadeando para que cada vez mais esse desânimo venha a se abater. Não podemos esquecer que o pensamento é força e cria psicosfera ao nosso redor. Então, estamos rodeados pelo plano espiritual. Que companhias estamos buscando para os nossos pensamentos? Esses pensamentos de tristeza, esses pensamentos de desânimo,
e tantos outros que podem vir a decorrer desse desequilíbrio que estamos momentâneo, emocionalmente e mentalmente. Então é um trabalho contínuo de realmente aquele dizer de Jesus, orar e vigiar a todo instante. No sentido de estarmos sempre alertas, porque não sabemos o momento em que a dificuldade vai bater e como estaremos para agir no momento que ela nos toca. E como ele coloca aqui, as dificuldades vão surgir e tenhamos certeza, que como vem esse capítulo do Consolador, essa doutrina não estamos sós. Temos que ter essa confiança, essa clareza, em que em qualquer momento que solicitarmos a ajuda, o fortalecimento, vamos obter. Não é necessário fazer uma oração longa, mas nos sentirmos realmente imbuídos do sentimento de querer ser ajudado. E vamos ter uma mão, vamos ter esse auxílio. Mas o problema pode muitas das vezes não ser afastado e continuar. E aí vai ter o quê? A nossa perseverança para que continuemos com o ânimo de trilhar esse caminho, nos dedicando ao máximo com o melhor que tivermos. No livro dos Espíritos, ele coloca na questão 943, na quarta parte, no capítulo 1, que vem lá das penas e gozos terrestres, na questão 943. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades por fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes, as dificuldades, com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, temos que continuar com esse trabalho. Trabalho, ação no bem. Ação em nós, como ele coloca aqui. Essa resignação é a ressignificação das dificuldades que cada um vai apresentar, dos problemas que surgem para cada um. É a perspectiva, um olhar diferente para esse problema que se apresenta. Eu posso mudar, se eu puder, se for uma escolha minha, eu devo fazer de tudo para que eu, com ações minhas, eu consiga. Se é algo que foge das minhas ações, de que forma eu posso escolher? E como eu não tenho, muitas das vezes, posso não me afastar desse problema, de que maneira eu devo me comportar? Nós não devemos esquecer que no livro A Boa Nova, quando fala de Bartolomeu, um dos apóstolos, né? E ele vai tratar até da parte da melancolia, porque ele era um espírito que sempre, quando encarnado, lutou muito com essa sensação de vazio, de desesperança, de tristeza. E Jesus, quando se coloca com ele vai falar, ele vai enumerar várias dificuldades que surgem, e Jesus se coloca
e fala para ele de maneira assim bem sucinta que essas dificuldades estão se dando ao seu derredor com ações dos outros. As dificuldades que ele tem com os parceiros, os trabalhadores até na seara cristã, com os familiares, as dificuldades do clima, as ações que surgem que a gente vê no dia a dia, que muitos vão colocar e falar: não vejo um vislumbre de algo melhorar, só vejo piorar. Quando que esse mundo de regeneração vai vir? Quando todos nós chegarmos num patamar de o quê? Trabalharmos nesse bem, ressignificando as dificuldades que surgem para nos auxiliar. Como Joana coloca, mudar essa perspectiva. Eu não esqueço do livro como ela colocou, mudar a visão de problemas, dificuldades, para desafios espirituais. São desafios que cada um vai ter na vida. E esses desafios são trabalhos que devemos fazer para nos fortalecer internamente, moralmente. Como a lagarta, que no período vai entrar ali como pupa, ficar no casulo, e ela deve exercitar, deve trabalhar as suas asas para romper o casulo, para que assim no esforço que ela faz, fortalecer, para que quando ela saia dele, ela consiga alçar voo. Essas dificuldades que surgem para cada um de nós, é esse momento que cada um se encontra no casulo, com uma culpa, a fim de exercitarmos, seja a asa da inteligência, seja a asa da moral, que são as duas que devemos conquistar, e que é um trabalho inerente a cada indivíduo, não é o outro que vai fazer. E se trabalharmos, exercitarmos cada uma delas, vamos nos fortalecendo para alçar voos um pouquinho mais distantes. Como ele coloca aqui, é difícil como encarnados vermos que a dificuldade é momentânea. Mesmo com o conhecimento que nós temos, muitas das vezes parece que demora e muito. Porque quando estamos em qualquer atividade, em qualquer momento prazeroso, é um piscar de olhos. Mas quando estamos numa dificuldade, parece que o tempo se arrasta, porque a nossa perspectiva ainda como espíritos imperfeitos, nesse olhar dessa dificuldade, nós aumentamos muitas das vezes a dificuldade além do que elas se apresentam, com a nossa não aceitação, com a nossa não presteza em olharmos, em trabalharmos da melhor forma que pudermos com essa dificuldade que se apresenta. Nós vamos ver isso de maneira assim muito patente quando vemos pessoas que muitas das vezes nós olhamos e com várias dificuldades aí podemos pensar cada uma, seja física, seja intelectual, seja financeiro, o que for. Todos nós conhecemos alguém que nos mostra superação. Podemos ter mãos cheias de pessoas que murmuram, que lamentam, que aumentam as dificuldades, mas todos nós conhecemos pessoas que muitas das vezes vamos falar: eu não sei por que sorri, eu não sei por que essa confiança, eu não sei por que ela transborda felicidade em viver, com todas as dificuldades que ela se apresenta. Como ele coloca, vendo alegria no pouco que muitas das vezes vai se apresentar
na vida dela. Consciente de que o que falta para a felicidade íntima dela no entorno deve ser trabalhado o quê? Internamente. Porque, como ele coloca aqui, o desgosto pode vir do ócio, da saciedade e da falta de fé. Deus, a promessa para todos nós dessa felicidade da conquista, não tem eleitos. Mesmo aquele que muitas das vezes pode apresentar com todas as conquistas do que muitas das vezes a sociedade vai e nós mesmos julgamos como riquezas, pode apresentar essa melancolia. Em quantos casos nós vemos? Pode ter uma família equilibrada, um bom emprego, um bom relacionamento conjugal, amoroso, ou seja, tudo, vamos dizer assim, nos setores todos está tudo muito bem. Mas a pessoa intimamente não tem essa conquista, não valoriza essa felicidade que se apresenta nos relacionamentos, nas dádivas, nesses talentos que muitas das vezes recebeu nessa existência. E aí vai buscar, se não buscar ajuda profissional, porque a melancolia, se ela se instala, deve-se procurar uma terapia, deve-se procurar um auxílio para que essa sustentação ocorra também. E aqui, através do que? Da doutrina espírita também, dando suporte, buscando os meios dos dois para que possa se fortalecer internamente. Porque a melancolia é uma doença da alma. Então, é algo que vai ter que ser tratado pelo indivíduo. Com o auxílio médico, com o auxílio dos espíritos amigos, dos nossos anjos guardiães, mas a força principal deve ser do indivíduo. Ele vai ter que trabalhar essa asa interna para ver a cada dia uma possibilidade de que é feliz. Não enxergar a cada momento como um momento de sabor, de tristeza, de ver possibilidades em cada momentinho que se encontra. Porque se ficar parado, a vida continua. Quantas vezes nós passamos por uma perda, né? E no momento de luto, seja por qualquer que seja essa perda, não é só uma perda afetiva, de um parente, de um relacionamento, pode ser algo que é muito importante para nós e que traz essa tristeza momentânea. Se a gente para, o dia continua. Todo mundo tem seus afazeres, todo mundo tem suas famílias. E para nós que estamos passando pela dificuldade, parece que muitas vezes esse tempo fica suspenso, ao mesmo tempo que a gente vê o tempo passar. E se não nos atentarmos, o tempo passa e muito rápido. Porque nós só temos dois tempos, o agora e o tarde, para agirmos. Porque o mundo continua a girar, o mar continua com as suas ondas, a natureza continua a ir, as suas mudanças, os seus renascimentos, o sol nasce,
se põe, a vida continua. E nós vamos parar no momento pela não aceitação, pela dor, e não vemos as possibilidades que podem surgir de alegria no outro dia, no outro momento. Não sendo muitas das vezes a felicidade aquela que nós gostaríamos. Para ser feliz, eu gostaria de ter isso. Mas eu olhar e ver, eu tenho isso, eu não tenho aquilo, mas mais isso daqui eu tenho, mais isso daqui eu tenho. Em vez de contar com o que eu não tenho, ver o que eu tenho, o que soma, o que se multiplica, o que se amplia na minha vida. E aí nós vamos preencher esse vazio que cada um de nós tem. Em tamanhos diferenciados, mas todos nós temos pequenos vazios existenciais que vamos preencher com muitas das outras coisas que não vamos trazer a satisfação que queremos. Vamos trazer prazeres momentâneos, mas não nos trazem a felicidade real que vai se manter, vai ser passageira. E aí eu vou buscar sempre em outras pessoas, em outras coisas, essa felicidade. E eu vou estar sempre aumentando esse vazio, ele sempre lá. Se eu não buscar realmente algo que seja substancial para eu como espírito. Utilizando os momentos, essa oportunidade preciosíssima que é a encarnação que nós temos atualmente, que é a melhor que dispomos, com todas as possibilidades para vencermos a nós e ao mundo, no sentido das tentações, das provações, das dificuldades que vão surgir, e cada um de nós temos vícios morais. Então os vícios vão bater na nossa porta de acordo com as nossas vibrações. Então a gente vai ter, surgindo nesses momentos, dificuldades. E se a gente for ver, a gente tem momentos muito suaves, onde devemos nos reabastecer, para que depois a onda sobe e vem. Tanto que muitas das vezes falamos, está muito calmo, já sei que algo vai vir. Mas não podemos esquecer que depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade, o ar está mais limpo, os peixes, a vida se renova. E nós, como espíritos imortais, devemos ver que a cada dia é uma oportunidade de renascermos, ressurgirmos, ressignificarmos a nossa vida. Nós sabemos que nós não vamos morrer ao final. E o que estamos amealhando para a vida futura? Quais são os nossos projetos? Se as metas que eu coloquei para a minha vida pessoal, seja em que setor for, foram frustradas, porque para qualquer meta eu vou precisar do outro. Eu não posso colocar o quê? Dependendo do outro. Eu tenho que agir de acordo com a minha consciência, fazer o meu melhor e desejar que eu possa, que o próximo seja compatível, queira a mesma, né? Ou tenha o mesmo desejo que eu, mas se não tiver, a minha felicidade vai se abalar. E aí eu posso, muitas das vezes, mudar, adaptar, modificar que seja um pouquinho o que eu tinha como meta. Se eu não conseguir ter a família que eu queria, já que muitas vezes eu posso ter um sonho de casar,
de ter filhos, eu estou dando uma suposição, tá? Uma hipótese, mas eu posso colocar como metas, porque eu posso ter frustrações profissionais. Ter desejado ser algo e não ter surgido oportunidades na minha vida, porque muitas das vezes eu tento, e sempre surge algo que barra. E aí? Muitas das vezes eu vou escolher voltar numa situação e que não era aquela que eu queria. E aí, de que forma eu posso ser um ser ativo ali? Dando o meu melhor. A gente tem um exemplo do Chico, numa das entrevistas dele, era funcionário público, recebendo lá o saláriozinho dele, né? O salário mínimo, apesar de todas as dificuldades, que como ele falava, nada era aleatório, como ele falou. Dificuldades físicas, dificuldades familiares e entre outras, porque a gente só vê assim, coloca num pedestal, mas dificuldades que cada espírito passa para alcançar um patamar evolutivo, a gente muitas vezes esquece. E é isso que cada um de nós vai ter que fazer. As dificuldades vão surgir para que a gente galgue degraus maiores. E ele falava, foi perguntado para ele, você é feliz? Sou feliz. E é isso que a gente deve se perguntar todo dia, a cada momento. Sou feliz, mas entender esse feliz como? Analisando a conjuntura que cada um apresenta na sua vida. Dando os pesos reais àquilo que é importante. E aquilo que está suprimindo o meu desejo de viver, de alegria, de ânimo, de que forma eu posso modificar para que ele vá para o outro lado da balança? Para que, em vez de diminuir esse ânimo que eu tenho, ele possa ser uma alavanca para que ele aumente. Porque, como ele coloca aqui, os nossos amigos, familiares, seja dessa encarnação, seja de outras que não lembramos, quantas mães, quantos pais, quantos irmãos, quantos amigos, o nosso Criador que nos auxiliou no planejamento desse corpo, no planejamento dos planos que traçamos para essa encarnação e que está torcendo por nós. Bezerra, Tibiriçá, Jesus, Deus. Se a gente for ver, cada um de nós enche várias arquibancadas de torcedores, de fãs por nós, para que vençamos nessa encarnação em que nos encontramos. Eu não tenho um familiar aqui, mas quantos eu tenho encarnados que são amores meus, podem não ser laços consanguíneos, mas que me amam como eu sou, como eu estou. Aqueles que se encontram já de volta ao plano espiritual e que também continuam a nos amar, continuam a torcer por nós e que esperam por nós para nos receber quando de retorno definitivo. Porque eles nos visitam nos sonhos, no dia a dia, em que encontramos nas dificuldades. Se não puderem, alguém vai ser designado para auxiliar a cada um de nós no momento em que suplicamos no fundo do coração, numa dificuldade ou num problema, para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos aliviar os corações, as mentes, para nos fortalecer, para modificarmos os pensamentos, para auxiliar aqueles que nos rodeiam quando no desequilíbrio que nos encontramos emocionalmente, mentalmente, atraímos. E que muitas das vezes podemos chamar, são os obsessores. Mas a gente tem que tirar
esse título como se ele fosse um irmão que se encontra em dificuldade também. E que muitas das vezes está esperando as imperfeições que nós temos. E a sintonia está se dando. E quando o Espírito do bem vem para auxiliar, ele vai auxiliar a todos. Porque Deus não faz distinção dos seus filhos. O sol brilha para o verdugo, o dito verdugo, e aquele que age no bem, para proporcionar sempre possibilidades para aquele que está no bem, continue, e para que aquele que está no momento agindo no mal, repense, modifique suas ações. É isso que nós fazemos na nossa trajetória. O nosso passado, os processos são longos. Quantos milênios? Então, agir com empatia para conosco nos momentos de dificuldades, sabendo que nós não somos infalíveis, e buscarmos sinceramente o auxílio dos bons espíritos, para que essa melancolia não se instale. A gente não vê os dados aí, que vai se apresentar muitas vezes num quadro depressivo. A depressão é o mal do século, dizemos agora, mas durante os séculos, quantos não passaram? Passamos aqui, até no período do romantismo, quantos daqueles que morriam por amor, em que amavam sentir melancolia e tristeza por um amor não correspondido. Olha a doença na alma. E isso vai se apresentar em vários quadros, em que muitas das vezes a humanidade enalteceu a dor, as aflições, mas com um olhar de desânimo, de cansaço, enquanto que as dores com Deus, com Jesus, as dificuldades vão se apresentar da mesma forma, mas a perspectiva e o olhar vão ser diferentes. Se a gente for lembrar dos antigos cristãos, eles entravam cantando. E não era entendido por aqueles que se encontravam ali, porque é a loucura de Cristo. Vão ser comidos, vão ser torturados, e ainda ficam cantando com alegria para esse Deus que não está os auxiliando e que não tirou da morte que está ocorrendo agora. Mas quantas mortes ocorrem pelo espírito amputado por ampliar e dar vazão aos vícios e imperfeições que tem? No sentido de amealhar e abraçar essa melancolia que vai se apresentar. Bartolomeu, depois dessa conversa com Jesus, não foi de uma hora para outra, mas ele trabalhou a cada instante para a conquista dessa alegria. E é o que nós devemos fazer. A cada momento, trabalharmos para a alegria cristã em nossos corações. Do exercício do bem, primeiro para conosco. Na elevação da autoestima. Não é arrogância, mas vendo os nossos pontos positivos. Vermos o que nós temos de bom em nós, o que já modificamos. Trabalharmos a maturidade espiritual, que ela vai se dando com o passar do tempo, de acordo com o nosso trabalho interior. Por que muitas vezes a faixa etária não vai apresentar, não vai ser patente? Tem muitos que se encontram já em idade avançada, mas que falta muita maturidade
emocional, nos relacionamentos, porque não soube lidar com as mudanças que ocorreram e que ocorrem no dia a dia de cada um. Devemos ver que já mudamos e muito, porque o que eu fazia com 15 anos, eu muitas vezes agora eu paro e penso, não vou fazer. Com 30, com 40, com 50. A maturidade em ver que o meu proceder, o meu agir é que vai me trazer a felicidade ou não. Ver quais são os meus objetivos de acordo com os momentos que eu tenho na vida. Ver quais são as metas que eu coloco para o meu caminhar. Eu não posso desejar a mesma coisa que eu desejava com 3 anos. Uma boneca da Barbie, um carro, uma coisa, e isso se perpetuar na minha vida, substituindo essa boneca para as pessoas que se encontram na minha vida. De forma que, se eu não ganhar esse presente, pode vir a ter a frustração. De que forma eu vou lidar? Por isso que Deus fala que Jesus e os Espíritos falam que nós somos crianças espirituais. Porque ainda desejamos externamente as coisas, que elas sigam de acordo com os nossos desejos, e quando não ocorrem, não sabemos lidar com as frustrações, não sabemos lidar com as desilusões. E que, como Chico falava, a desilusão é a verdade batendo a porta. É que muitas das vezes nós mesmos nos iludimos. Os sinais estavam todos na nossa frente, mas a gente não queria ver. Porque a minha vontade deve ser acima da vontade do Pai e acima da vontade dos outros, que devem agir de acordo com o meu desejo. E isso não é ocorrer. Então, essa esperança deve estar sempre no nosso coração. A esperança de que não estamos sós. A esperança de que nós devemos fazer o melhor que pudermos. A esperança de que cada ação que fazemos no bem, cada momento que nos dedicamos a fazer o bem conosco, em ações que vão se refletir para o próximo, não está sendo desperdiçado. A cada momento que temos uma lucidez maior em melhores escolhas no sentido de analisarmos os nossos entornos, analisarmos o nosso dia a dia e como devemos proceder, pedindo ao deitarmos, entregarmos os nossos espíritos para que encontremos com os nossos instrutores, com o nosso anjo guardião, com os nossos familiares, com nossos amigos que desejam o nosso bem, para que possamos, nessa troca salutar, nos prepararmos como de retorno ao corpo para o dia que surge, para momentos que vão se apresentar diariamente para nós, como oportunidades, para conquistarmos a paciência, a docilidade, a compaixão, a empatia, que é o olhar para a dificuldade do próximo. Não tem como colocar no lugar do outro. Cada um sente a favor. Eu posso imaginar, eu posso vislumbrar o que o outro está sentindo. Mas quando a gente dá uma topada, não tem como o outro sentir. Cada um, dependendo da tocada, dependendo do local,
dependendo da idade, são vários fatores, a dor vai ser diferente, não é a mesma. E a recuperação, muitas das vezes, vai se dar também de forma diferente. As dificuldades vêm assim nessa alegoria. Para cada um é como se fosse um dedão, numa tocada. Cada um vai se apresentar às dificuldades e cada um vai ter que lidar. De que forma? Eu vou gritar, eu vou segurar o pé, eu vou refletir nessas dificuldades que se apresentam, de que forma eu posso agir quando elas se apresentam. Para fechar, aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 168, intitulada Na Meditação, coloque a mão. E foram sós num barco para um lugar deserto. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia, recolhida nas perturbações ambientes. Dói-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo no barco de teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará, ele te lavará a mente eivada de aflições. Falsafizará tuas úlceras, dar-te-á salutares ouvidos. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares, sem cansaço, a montanha da luz. Que possamos entregar, então, os nossos corações, as nossas dificuldades, a Jesus, a Deus, aos nossos bons amigos que estão sempre nos rodeando, e buscarmos em nós, no íntimo, o tesouro, a fim de nos ligarmos a Ele, para que eles nos consolem, nos fortaleçam, para que continuemos, cada um com a sua cruz, com as suas dificuldades, mas com a certeza de que lá na frente sairemos vitoriosos se formos perseverantes e não deixarmos a esperança para trás. Dias melhores virão sempre. Acreditemos nisso. Não estamos sós. E se tivermos dificuldade, liguem. A dor está muito, a melancolia. Procurem ajuda. Verbalizem. Vai surgir alguém que irá nos auxiliar. Busquemos aqui, mas se necessário, busquemos ajuda profissional também. Estamos aí com todos os instrumentos para nos auxiliarmos. Jesus está sempre conosco. Ele é o nosso irmão maior. Estejamos com Ele a cada instante. Vamos então
tudo aquilo que nos concedeste nesta noite. Pela luz do teu Evangelho, pelo afago aos nossos corações, pelo fortalecimento de nossas almas e nossas mentes. Mestre amado, possamos carregar dentro de nós essas gotas de amor que tu nos concedeste. Lá fora nos lembrarmos de tudo que ouvimos, de tudo que sentimos, de toda essa paz que neste recinto se acerca de nós. Nos lembrarmos, Senhor, desse conforto que chegou às nossas almas através da nossa irmã. Agradecer, Senhor, por todo o esforço que ela realizou. Agradecer aos bons espíritos pelo amparo que foi concedido. E, acima de tudo, pelo amparo concedido a cada coração aqui presente, seja ele encarnado ou desencarnado. Pois todos, Senhor, recebemos de Ti o que está autorizado a ser recebido. Saímos mais fortes, mais conscientes das nossas lutas e preparados para lá fora trabalharmos em Teu nome, com Teu nome e, acima de tudo, Senhor, contigo em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nós vamos agora para a segunda parte do nosso trabalho.